Irmãos, só para nos localizarmos aqui na exposição do Evangelho de Mateus, nós estamos nesse momento no Sermão do Monte, né, o mais extenso sermão proferido por Jesus enquanto esteve aqui conosco no ministério terreno. Mateus ele vai narrar esse sermão no seu Evangelho nos capítulos 5, 6 e 7. Nós até aqui já vimos todo o capítulo 5, né, um capítulo onde Jesus tem como alvo falar sobre o testemunho de vida dos seus discípulos aqui neste mundo. E agora no capítulo 6, que é onde nós nos encontramos no momento, Jesus ele vai falar dos versos de 1 a 18 sobre como os seus seguidores deveriam manter as suas práticas religiosas. Então Jesus ele coloca um princípio geral, um princípio regulador, e você encontra esse princípio no verso 1 desse capítulo 6. E aí Jesus cita 3 exemplos práticos, né? 3 práticas religiosas. O exemplo da caridade, o exemplo da oração e o exemplo do jejum. Na última semana nós analisamos o primeiro dos 3 exemplos sobre a prática religiosa da caridade, onde Jesus mostra que essa é uma prática comum entre os seus discípulos e que eles não deveriam fazer isso como os hipócritas, porque os hipócritas fazem caridade apenas para atrair a atenção das pessoas para si mesmos, com o objetivo de receberem aplausos dos homens. Jesus disse que os seus discípulos eles devem praticar caridade de maneira simples, sem atrair a atenção de ninguém. A caridade deve ser uma prática tão comum na vida do cristão que nem ele sabe ao certo o quanto ele tem ajudado as pessoas que necessitam. E acima de tudo, ele deve fazer isso como um ato de obediência a Cristo, em obediência aos seus ensinamentos, que um dos pilares, né, desse seu ensinamento é o amor ao próximo. Hoje nós vamos ver o segundo exemplo prático aqui dado por Jesus em relação às práticas religiosas, que é o exemplo da oração. Então a oração ela era um dos pilares do judaísmo, né? Um judeu reconhecido como piedoso, ele teria essa marca na sua vida. Um judeu realmente religioso, ele ia apresentar visivelmente uma vida de oração. E nós podemos dizer que para o cristianismo isso permaneceu muito presente, né? Nós não conseguimos nem imaginar a vida cristã, a religião cristã sem a prática da oração. Ela é tão importante para o cristão quanto uma asa é importante para um pássaro, né? A ideia é que não existe vida cristã sem vida de oração. Mas, por outro lado, mesmo sendo algo tão importante, todos nós, como cristãos, reconhecemos a importância da oração, essa é uma área de luta para a grande maioria dos cristãos. Talvez seja a principal luta para todos nós na nossa vida cristã, uma vida de oração. E eu acredito que todos nós compartilhamos disso, dessa dificuldade de manter uma prática constante, né? Uma prática diária de oração. Mas além disso, se você é uma pessoa que luta por vida de oração, eu tenho certeza que você deseja viver uma vida de oração eficaz, ou seja, um desejo de experimentar e de provar das respostas de Deus para as suas orações, né? De você só colocar diante de Deus, né, tendo a certeza de que Deus escuta e que Deus responde às suas orações. Imagine, irmãos, nós podemos desfrutar disso, né? De toda vez que você se coloca orando a Deus, você está naquele momento na certeza, Deus está me ouvindo. Deus vai me responder essa oração. Ter essa convicção. Que maravilha, né, irmãos? Seria se nós pudéssemos desfrutar de algo desse tipo. E bem, o texto de hoje, onde Jesus ele introduz aqui o assunto da oração, nós temos informações extremamente importantes que podem nos ajudar a mantermos uma oração eficaz, mantermos uma vida de oração eficiente, digamos aqui. E o meu objetivo essa noite é aprendermos como desfrutar de uma vida de oração confiante. E nós vamos fazer isso por meio do estudo das palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte. Para isso eu vou fazer um pouco diferente do que eu tenho feito nas últimas pregações. Eu vou primeiro explicar todo o texto. Vou primeiro explicar a vocês todos os versos de 5 a 8 do capítulo 6.
E depois de explicado, eu vou retirar 2 princípios fundamentais que o texto aqui nos apresenta e que nos ensina de como orar de maneira eficaz. Só lembrando que esse texto que nós temos hoje, ele não é exaustivo no assunto, né? Ele não vai tratar de todos os aspectos da oração. Nós vamos falar muito sobre oração nos próximos pregações. Nós temos mais para falar sobre isso ao longo do capítulo 6. Né? Na sequência aqui, nós já vamos entrar na famosa oração, modelo de Cristo, a oração do Pai Nosso. Então acompanhe comigo a leitura dos versos de 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pressupõem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti, diante do texto bíblico, Senhor. Diante deste assunto do qual nós praticamos em nossa vida cristã, o assunto da oração, sabendo que até mesmo as orações que nós fizemos precisam ser inspiradas pela Tua Palavra, precisam estar de acordo com aquilo que o Senhor revelou a nós. E eu peço, Senhor, que a gente encontre no texto hoje princípios que nos guiem na vida de oração, algo tão importante para todo cristão. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor corrija as nossas vidas de oração se precisarem ser corrigidas, que o Senhor nos direcione, nos mostre o caminho correto, Senhor, e que a gente venha realmente fazer parte de um povo que Te honra, Senhor, não só da boca para fora, mas na nossa vida em particular diante de Ti. Que tenhamos todos nós vidas de oração que Te glorifiquem, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, então o texto aqui, Jesus ele começa com "e quando orardes", né? Nós temos aqui o mesmo padrão usado por Jesus em todos os exemplos práticos que ele vai dar acerca da vida e da prática religiosa, né? Os 3 exemplos da caridade, da oração e do jejum, ele usa esse mesmo padrão. Ele começa falando sobre a ação que ele vai tratar, né? E aqui Jesus está indicando que a oração faz parte da vida cristã. Novamente, ele não diz se vocês orarem, né? Ele diz quando vocês orarem. Então, isso é uma prática religiosa cristã. Então, ele já está tratando sobre isso. Olha, toda vez que vocês orarem, porque vocês vão orar, vocês são meus discípulos, vocês têm isso na vida de vocês. E aí ele ensina o que não fazer, né? Ele dá a ação e mostra a maneira errada. Ele diz, não sejam como os hipócritas. Não sereis como os hipócritas, como diz o texto. E apenas para recordar e informar, se aqueles irmãos que não estiveram aqui na semana passada, porque Jesus já usou essa palavra no texto anterior, a palavra hipócrita no hebraico, ela possui o sentido literal de um ator. Né? É uma pessoa que está desempenhando um papel, alguém que está assumindo uma personalidade que não é a personalidade dela mesma. Então é como se fosse um ator religioso, né? E essa pessoa age dessa maneira com um único objetivo, para serem vistos dos homens. É o que Jesus diz aqui no texto. O hipócrita ele está ali atuando de uma maneira a enganar as pessoas. Né? E por tentar enganar as pessoas com aquela aparência religiosa, ele acaba por enganar a si mesmo. E como esses hipócritas, eles se comportavam aqui em relação à oração? Jesus diz, eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Então os hipócritas, eles procuravam os horários mais movimentados da sinagoga. Né? No judaísmo havia, em particular, 2 momentos onde os judeus iam até a sinagoga fazer suas orações. Era de manhã e mais ao final da tarde. Então o hipócrita, aqui Jesus está dizendo que eles procuravam esses horários de movimento onde eles pudessem fazer as suas orações em público. Quanto mais pessoas para observá-lo, melhor ele achava.
Então, o único objetivo do hipócrita, desse ator religioso, era demonstrar para as outras pessoas o quão bons religiosos eles eram, né? Quão piedosos eles tinham a sua aparência. E aqui eu vou fazer um parêntese em relação à postura aqui, durante a oração, né? Porque você pode observar aqui no texto que o hipócrita ele tinha essa intenção de passar uma imagem de religioso e ele fazia a sua oração em pé, né? Então, essa postura de estar em pé durante a oração era a postura mais comum do judaísmo do primeiro século. Biblicamente, você vai encontrar exemplos de homens de Deus realizando as suas orações de várias formas. Na Bíblia você encontra pessoas prostradas, né? E essa palavra indica alguém com o rosto no solo, né? No sentido de prostração ali, de reverência. Você vai encontrar pessoas orando de joelhos. Você encontra exemplos bíblicos de pessoas orando em pé, até mesmo de pessoas orando sentadas, né? Como nós costumamos também muitas vezes fazer as nossas orações. Ou seja, biblicamente, a questão da postura física não é essencial. O que Deus se importa realmente é com a postura do coração, né? A postura da intenção. É isso que realmente Deus se preocupa. Por exemplo, muitas pessoas elas estranham quando vêm conhecer a nossa igreja pela primeira vez que nós cantamos cânticos sentados, né? Muita gente estranha isso. Por quê? Porque dentro do nosso contexto religioso isso não é comum. Dificilmente você vai numa igreja onde as pessoas estão cantando sentadas, elas estão cantando em pé. E isso pode passar uma ideia de uma postura reverente ou não, né? Mas o ponto é que o que será que Deus se alegra mais, né? De pessoas em pé, cantando, com alta voz, chorando muitas vezes, gritando uma música que fala de uma vitória que tem sabor de mel? Ou será que Deus se alegra mais com pessoas que estão sentadas, muitas vezes nem conseguindo acompanhar a música, porque estão ali, né, com um peso na consciência de cantar uma música como o miserável homem que sou, né? Que será que Deus se alegra mais? Será que a postura tem tanta influência assim, né? Então esse é o ponto. O que Deus se importa realmente é com o coração. Você pode estar orando e cantando, ajoelhado, e seu coração está de pé diante de Deus. E você não estar preocupado com as palavras que você está cantando, nem com as palavras que você está orando. Outro ponto importante aqui é que Jesus não está condenando a oração pública como algo que não deveria ser feito. O que Cristo aqui está condenando é a oração feita em público com um único objetivo, que é o objetivo da autoexaltação, de parecer uma imagem de religioso para as outras pessoas. Então Jesus diz que a recompensa, né, que essas pessoas, os hipócritas, terão, é a mesma recompensa que nós vimos no texto da semana passada, da caridade, né? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E aqui ocorre a mesma coisa em relação ao texto anterior, sobre a palavra, a recompensa aqui em relação à caridade e agora na oração. Nesse versículo, a palavra recompensa possui a ideia de um pagamento, de um salário, de alguém que trabalhou para receber aquilo. Então, a ideia é que o hipócrita ali está trabalhando para receber, né, o reconhecimento das outras pessoas. Então, a recompensa dele vai ser reconhecido por aquelas pessoas e unicamente isso. Para você ter uma ideia do peso aqui do argumento de Jesus, dessa palavra aqui, recompensa no grego, ela descende a palavra mercenário, né? Então é um peso negativo em relação ao tipo de recompensa. Aí no verso 6, Jesus diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus inverte agora a argumentação, informando a maneira correta. Como que os seus discípulos deveriam realizar essa prática religiosa sem hipocrisia. E o segredo aqui, segundo Cristo, está em buscar discrição. A prática de oração sem buscar atrair a atenção de ninguém, buscando apenas atrair a atenção de Deus. E mais uma vez eu quero ressaltar, isso não é uma proibição da oração pública.
esse texto não dá base para dizer que nós não devemos orar de forma alguma em público. Nós precisamos ler de acordo com o contexto aqui. E de acordo com aquilo que Cristo está combatendo, o alvo de Jesus é acabar com aquela atitude hipócrita, ou seja, o ponto não é a oração em público, mas a intenção das pessoas que desejam atrair olhares para si mesmo. Então a oração em secreto, sozinho, em nosso quarto, sem que ninguém nem saiba que estamos orando, esse tipo de oração ele só tem um objetivo, que é falar realmente com Deus. Não é quando você se tranca, fecha a porta do seu quarto e você nem comunica a ninguém que está fazendo isso para orar, que objetivo uma pessoa que age assim tem? Ela tem unicamente de alcançar a atenção de Deus. Eu não avisei ninguém que eu vou orar. Estou indo lá orar porque eu quero falar com o meu Pai. É também importante aqui reparar, irmãos, que nesse versículo Deus já está nos preparando para o próximo texto. Por 2 vezes ele repete a expressão teu Pai. Ele já está anunciando aqui o texto que vai vir, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. A verdade é, irmãos, que uma pessoa que se preocupa mais com a oração em público, aquela pessoa que ora apenas na frente de outras pessoas, mas quando está sozinha, quando está na sua casa, ela nunca se coloca diante de Deus em oração. Uma pessoa que age assim, só ora na igreja, mas em casa não tem esse costume, isso indica o quê? Que a preocupação dessa pessoa é apenas com a aprovação das outras pessoas. Ela não tem o intuito de receber a aprovação de Deus. E ao fazer uma oração onde o único objetivo é o Pai, alcançar o Pai em secreto, o texto diz que Ele também em secreto te recompensará. E aqui a palavra recompensa outra vez é bem diferente da palavra recompensa do verso 5. Lembram que a anterior descende a palavra mercenário. Agora, irmãos, dessa palavra grega descende as palavras presente, dom, gratuidade, dar, conceder. Ou seja, é Deus retribuindo você por algo bom que você fez. Então, ao analisarmos o contexto realmente original, você percebe o peso que Jesus está trazendo. Uma recompensa que é totalmente negativa e outra que é extremamente positiva. Dá para a gente afirmar também, irmãos, de acordo com o texto, que Jesus ele tem uma preocupação aparentemente maior com a prática da oração do que com a prática da caridade, do jejum. Por que nós podemos dizer isso? Porque Jesus ele vai expandir o padrão que ele usa nos 3 exemplos, ele vai duplicar isso na questão da oração. Nos versos 7 e 8 nos mostram isso. Jesus repete o mesmo padrão. Ele diz, e orando não usei de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então repare aqui que o padrão, ele se repete, Nós temos novamente a ação, Jesus diz, e orando, aí depois ele informa como não fazer. Não useis de vãs repetições. E aí ele diz, qual recompensa as pessoas que fizerem isso vão receber? A recompensa aqui é que eles presumem que serão ouvidos por muito falar. E por fim ele diz a maneira correta, não se assemelheis a eles. E aí ele diz a recompensa, se você faz corretamente. A recompensa é ter as suas necessidades conhecidas do Pai. Então Jesus repete todo aquele padrão que tem a ênfase que ele dá na ação e na maneira correta, só que na parte anterior, no versos 5 e 6, o objetivo de Cristo era combater a oração hipócrita, aquela oração que tem a intenção de atrair olhares para si. E agora, Jesus ele tem outro objetivo, é combater um outro tipo de oração. Essa oração que é feita com vãs repetições. Então, o objetivo de Jesus aqui é combater esse tipo de oração. Orações que são extensas e elas são estendidas pelo uso de repetições que não possuem sentido. Para Jesus, esse tipo de oração, orações longas e que repetem coisas sem sentido, Jesus diz que isso está diretamente ligado ao povo gentil, ou seja, ao paganismo.
né? O povo gentil era o povo pagão naquela época. Um povo que adorava muitos deuses, né? As suas orações eram marcadas por esses artifícios, né? De atrair a atenção das divindades para eles. Então o povo grego e o povo romano, eles tinham um panteão de deuses, né? Era um número enorme de deuses diferentes. Havia vários tipos, vários nomes, e por causa disso era comum na oração dos gregos e romanos a repetição de cada um dos nomes. Então eles ficavam lá um bom tempo só para falar o nome de cada um dos deuses. Mas além disso, o paganismo também usava outros artifícios, como as oferendas, né? O sacrifício penitente, a autopenitência, né? A oração pública também era um artifício bastante comum dentro do paganismo. Então Jesus aqui não está dizendo que uma oração extensa, né, uma oração mais longa, ela é errada. O que ele está condenando é uma oração que ela é estendida pelo uso de repetições que não possuem sentido. Ou seja, repetições vãs, né, vãs repetições, frases vazias, que no fim das contas possuem apenas um único objetivo. Segundo o texto, é achar que por muito repetir as mesmas coisas, Deus os ouvirá. Isso revela apenas o que? Esse tipo de procedimento? Uma tremenda falta de conhecimento sobre o próprio Deus. Isso só mostra que a pessoa não conhece de fato Deus. E um bom exemplo desse tipo de oração nós encontramos na Bíblia. É a famosa oração dos sacerdotes de Baal, que está narrado lá em 1 Reis, no capítulo 18. O texto diz que eles clamaram ao nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Então passaram a manhã inteira chamando pelo nome aquele falso Deus, o Deus de Baal. Outro exemplo, só que mais moderno, nós podemos dizer que é o rosário católico, né? A ideia do rosário qual que é? Repetir uma mesma oração seguidamente. Não é exatamente isso que Cristo está condenando aqui? Vãs repetições. Né? Como se repetir muitas vezes fizesse com que Deus te ouvisse. Então é isso que Deus está condenando. Então qual que é a maneira correta de se orar? Segundo Cristo é: não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, seja objetivo em suas orações. Por que você deve ser objetivo? Porque Deus sabe aquilo que você vai pedir. Deus conhece a necessidade dos seus filhos. Costumo lá em casa, sempre quando a gente ora ao meio-dia, antes do almoço, no momento de refeição, eu digo para minhas filhas: não precisa orar pela família inteira, pela igreja inteira neste momento. Nós vamos agradecer o alimento. Então seja objetiva e agradeça o alimento. A ideia é que nós não precisamos ser longos em nossas orações. Deus sabe tudo aquilo que nós precisamos. E é isso que Ele está dizendo. Seja objetivo, ore de maneira objetiva, porque Ele é o nosso Pai e Ele conhece aquilo que realmente nós precisamos. Então, tendo explicado aqui o texto, eu creio que nós temos aqui informações suficientes para chegar a uma resposta à pergunta principal aqui de hoje, que certamente é de interesse de todos nós. Qual é o segredo da oração eficaz? Como desfrutar de uma vida de oração confiante, tendo a certeza que Deus nos ouve, tendo a certeza que Deus responde às nossas orações. E o texto aqui nos traz 2 princípios fundamentais para isso. O primeiro é que a oração deve ser feita exclusivamente a Deus. No verso 6, eu vou repetir aqui, ele diz ali: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Pode parecer algo extremamente óbvio, irmãos, se eu estou dizendo isso para vocês. Olha, o segredo da oração é você orar a Deus e exclusivamente a Ele. Talvez você pense, mas é óbvio, né, pastor? Quando eu vou orar para Deus, eu não vou ficar orando para outras coisas. Eu vou orar para que Ele responda o meu clamor. O problema, irmãos, é que a própria palavra nos mostra que não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. O texto de hoje, ele nos apresenta um grupo de pessoas que se colocam em oração, que clamam ao Senhor, mas esse clamor não é eficaz.
né? Nós devemos estar bem conscientes que quando nós nos colocamos em oração, existem algumas barreiras que podem nos atrapalhar até mesmo em algo que deveria ser muito claro. Eu sei que eu tenho que orar exclusivamente a Deus, mas existem algumas coisas que nos atrapalham até mesmo nisso que talvez seja muito claro. Se você possui o hábito de oração, irmãos, e lembrando que esse é um hábito do povo cristão, né? Se isso não é presente na sua vida e você mesmo assim se considera um discípulo de Cristo, então eu já digo de antemão, reavalie o seu cristianismo. Tá? Reavalie, porque não existe um único cristão verdadeiro, um único habitante do reino de Deus que não tenha essa prática na sua vida. Nenhum cristão no céu vai chegar lá dizendo, eu não orava. Nenhum. Né? Lembre-se das palavras de Jesus, quando orardes, ou seja, vocês oram, meus discípulos eles oram, então quando vocês orarem, faça assim. Agora, se você tem isso na sua vida, se você busca essa prática, você vai se identificar com o que eu vou dizer aqui. Como é fácil perdermos o foco nas nossas orações. Como é fácil nós nos distrairmos. Como é fácil nós desanimarmos. Como é fácil, irmãos, quando você faz uma oração pública, seja na igreja, seja num pequeno grupo de estudo, seja no almoço da sua família, no Natal de fim de ano, como é fácil, irmãos, você fazer essa oração apenas preocupado em que as pessoas vão achar das suas palavras. E esquecer que a sua preocupação tem que ser unicamente em chegar até Deus. Que sua oração seja ouvida pelo Pai. Nós jamais devemos cair no erro de olhar para o hipócrita aqui, do texto, e dizer, nossa, mas que povinho incrédulo. Nossa, mas eu jamais ia fazer esse tipo de coisa. Porque existem muitas coisas que podem nos atrapalhar nesse assunto. Assim como aconteceu com esses religiosos, existem barreiras que podem nos impedir a fazermos orações eficazes. A barreira que impediu o hipócrita aqui de fazer orações eficazes, orações que atingem o alvo certo, que chegam até Deus e que são respondidas, estava na questão da motivação. Eles tinham uma motivação errada. Né? A motivação deles era ser visto pelos outros homens. A motivação deles não era adorar a Deus. Não era agradecer a Deus. Não era fazer com que as suas necessidades chegassem até Deus. A única motivação desses hipócritas era passar uma aparência religiosa. E essa motivação errada, né, e muitas vezes nós podemos ter uma motivação errada, ela só denuncia um problema que é maior. O problema do pecado não confessado. Isaías 59:2 e Salmo 66:18 dizem assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então nós temos aqui uma notícia terrível. Uma notícia péssima. Segundo a palavra de Deus, o Senhor não escuta a oração de pecadores não arrependidos. Mas a mesma palavra de Deus, ela nos apresenta uma boa notícia, que está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qualquer pessoa, irmãos, que não for humilde de espírito, primeira característica do habitante do reino de Deus, do reino dos céus, qualquer pessoa que não reconhecer a sua condição de pecadora, essa pessoa ela pode tagarelar o quanto ela quiser. Ela pode passar a madrugada na igreja orando. Ela pode subir no monte mais alto, clamar ao Senhor, passar horas orando e gritando e falando coisas sem sentido. Deus rejeita a oração de um pecador que não reconhece a sua condição. A Bíblia diz isso muito claramente. E confessar o pecado, irmãos, confessar as nossas falhas envolve muito mais do que reconhecer pecado pontual. Né? Reconhecer, Senhor, eu reconheço que eu menti, eu reconheço que eu cobicei, que eu roubei. Não, irmãos. Reconhecer o nosso estado pecaminoso é muito maior do que reconhecer apenas práticas pecaminosas. Significa reconhecer que existe um problema aqui dentro.
Reconhecer que somos pecadores é reconhecer que nós temos um problema. Nós nascemos com esse problema e que só Deus pode resolver essa situação. Reconhecer que o pecado, ele causou separação entre você e Deus. E que só Cristo pode resolver isso. E só por causa de Cristo que você pode ter a ousadia de se colocar diante de Deus e falar com Ele. Então essa consciência do meu estado pecaminoso, reconhecer que eu preciso de salvação, que eu preciso de Deus, que eu preciso de Cristo em minha vida, isso vai me proteger de motivações erradas. Esse constante reconhecer, eu sou um pecador, eu preciso da graça, eu preciso de Cristo, senão Deus jamais vai me ouvir. Quando existe esse convencimento do pecado e das consequências do pecado na minha vida, aí eu não vou mais estar preocupado, o que os outros vão pensar da minha oração. O que vão achar a hora que eu vou orar em público? Não, a minha preocupação é apenas com o meu Deus. A minha preocupação é aquilo que Deus acha. Eu estou preocupado só com o meu Salvador. E além de pecado não confessado, além de falta de arrependimento, de não reconhecer que existe uma barreira entre nós e Deus, essa barreira foi ocasionada pelo pecado, existem outras coisas que nos atrapalham. Nos atrapalham de realizarmos orações eficazes. E essa eu creio que é a principal, irmãos. A falta de conhecimento sobre Deus. Deus, Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. E a palavra diz que Cristo, na pessoa de Jesus, nós temos a expressão exata de Deus. Por meio de Cristo, nós podemos compreender o tamanho do poder de Deus. Por meio de Cristo, nós podemos ver nos seus milagres o tamanho do poder de Deus em todas as esferas. Poder de Deus na esfera da natureza. Deus tendo poder sobre as doenças, sobre a esfera espiritual. E principalmente por meio da ressurreição, nós podemos conhecer o poder de Deus sobre a morte. Então nós temos neste livro um amplo material de estudo para aprendermos sobre Deus, para aprendermos como fazer as nossas orações. Nós temos que aprender sobre o poder de Deus. Será que existe algo que é impossível para Deus realizar? Será que se eu fizer algum pedido, existe algo que Deus não possa fazer? Será que eu posso falar com Deus de qualquer jeito? Ou existem palavras certas a serem ditas? Tudo isso, irmãos, nós aprendemos por meio da palavra. Você pode até fazer uma reflexão pessoal. Será que as suas orações, aquelas orações que você faz em secreto, elas são baseadas no conhecimento que você tem de Deus, que foi adquirido da Bíblia? Ou você apenas repete palavras que você escuta de outras pessoas orando? Sabe que aquilo que você conhece de oração, ela reflete o conhecimento que você retirou das Escrituras? Ou você só repete um modelo aprendido em algum lugar? Irmãos, já parou para pensar nisso? Mas vai além. Eu vou dizer algumas consequências graves que pode acontecer por orar sem conhecimento correto sobre Deus. Uma primeira consequência de você orar sem conhecer de fato Deus é fazer orações sem confiança nenhuma. Como confiar em alguém que você não conhece? Não é assim que funciona nos nossos relacionamentos pessoais? Quanto mais você conhece alguém, mais chances você tem de confiar naquela pessoa. Isso acontece em relação ao nosso relacionamento com Deus. Se eu não o conheço o suficiente, se eu não sei a extensão do seu poder, se eu não sei do que ele é capaz de fazer, isso vai se refletir na confiança que eu tenho ao me direcionar a esse Deus. Eu oro, mas eu não tenho certeza de que eu vou ser atendido. Na verdade, eu não tenho nem certeza se ele está me ouvindo.
Mas a falta de confiança que é gerada, né, da falta de conhecimento sobre Deus, ela nos leva ainda a terrenos mais perigosos. Você pode estar orando, irmãos, para um Deus estranho. Você pode estar fazendo as suas orações para um Deus falso. Então, quando você gera um pensamento sobre Deus, né, que a sua mente possui, você tem uma prática de oração, você ora por um Deus, e você segue orando para esse Deus de acordo com o conhecimento que você tem, mas que não foi adquirido da palavra, esse conhecimento de Deus, ele foi formulado na sua própria cabeça ou na cabeça de outras pessoas. Ou seja, você está se relacionando com um Deus estranho, com um Deus que não existe. E ao orar e se relacionar com um Deus que é falso, que não existe em nenhum outro lugar senão na sua própria cabeça, você comete um dos piores pecados, segundo o padrão bíblico, que é a idolatria. Quando você ora para um Deus que não é esse Deus aqui, você comete idolatria. E só tem um jeito de escapar disso, que é estudando teologia. Ah, mas para que teologia? Eu quero é Deus no meu coração, né? Eu me relaciono com Deus do meu jeito. Deus me entende. Eu não preciso estudar. Para que estudar teologia? Deus fala comigo. Direto Ele fala comigo. Eu não preciso disso. Eu tenho um relacionamento muito íntimo com meu Deus. Vai nessa, irmãos. Vai nessa. Quando você diz que não precisa de teologia, você está dizendo que não precisa do verdadeiro conhecimento de Deus. Teologia é nada mais do que estudo de Deus. Então, teologia é para qualquer pessoa que deseja um relacionamento íntimo com o Senhor. Então, é desse tipo de mentalidade, né, de uma mentalidade que eu me relaciono com Deus do jeito que eu quero, eu tenho contato com Deus, Deus fala comigo, que nasce a terceira consequência da falta de conhecimento de Deus. E esse é o assunto tratado por Jesus no texto. A falta do conhecimento verdadeiro de Deus é a origem das vãs repetições. De onde poderia sair uma prática de repetir frases sem sentido por longos períodos, na intenção de que, por muito falar e repetir, Deus pudesse dar mais ouvido à sua oração. Então você fica lá, Deus, orando lá, Senhor Deus meu Pai, Senhor Deus meu Pai, Senhor Deus meu Pai, fala 40 vezes, para ver se Deus vai lhe ouvir. Da onde que sai esse tipo de procedimento? Jesus diz, isso é coisa de pagão. Isso é coisa de pessoas que produzem ideias falsas sobre Deus e se relacionam com esses seus próprios deuses que são frutos da sua imaginação. Não é fruto de conhecer a palavra, não é fruto de estudar, não é fruto do verdadeiro conhecimento de Deus. Portanto, se você quer ser eficaz nas suas orações, saiba que você precisa vencer, superar algumas barreiras que nos impedem de fazer isso. A barreira das nossas próprias motivações e a barreira da falta do conhecimento do verdadeiro e único Deus. Em segundo lugar, para termos uma vida de oração de sucesso, além de acertarmos o alvo do destinatário, é necessário também, segundo o texto de hoje, que a gente retire o foco de nós mesmos. Na parte final do verso 8, Cristo diz ali: Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou, trazendo na NVT, uma versão mais moderna, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. O que Jesus está nos informando é que a gente não precisa se colocar diante de Deus e imaginar que Deus não sabe a nossa situação. A gente não deve se colocar diante de Deus achando que Ele não conhece as nossas necessidades. Que você precisa explicar os mínimos detalhes para que Ele entenda o motivo das suas orações. Então, digamos que aconteceu um imprevisto na sua vida, né? Seu filho ficou doente,
Aí você teve que gastar um caminhão de dinheiro com o hospital, com médico, com remédio. E aí você se pegou numa situação difícil financeiramente, né? Precisando recorrer de ajuda. E aí você procura um amigo, um familiar, né? E vai lá pedir socorro, né? Eu preciso de ajuda, aconteceu isso. E você vai explicar tudo certinho. Olha, meu filho ficou doente, eu precisei pagar porque ele ia morrer na fila do SUS, né? Precisei pagar uma consulta, e aí internou, teve que fazer exame, um monte de remédio. Você vai contar nas mínimas coisas para que aquela pessoa lhe entenda e possa de repente te ajudar. É diferente com o pai, né? Com o pai, né? Ele está dizendo que isso não é necessário, essa explicação esmiuçada. Você não precisa contar a história toda, né? Explicar cada detalhe, porque Deus, o nosso Pai, sabe de todas essas coisas. E sobre isso alguém pode questionar, tá, mas se Deus sabe tudo, por que a gente precisa orar então? Irmãos, a gente consegue enxergar isso nos nossos próprios relacionamentos familiares. Eu, como pai, eu sei exatamente o que minhas filhas realmente precisam. Mas é uma alegria quando elas vêm e falam para mim as suas necessidades. É uma alegria quando elas vêm até mim e expõem as suas lutas, expõem os seus desejos, aquilo que elas gostariam que eu fizesse para elas. Então esse é o tipo de relacionamento que ele é alicerçado no amor, né, que o pai possui pelas suas filhas e as filhas pelo pai, e também no conhecimento que elas têm de que elas precisam vir a mim para terem as suas necessidades suportadas. Então, muitas coisas que os nossos filhos nos pedem, nós pais não realizamos. Porque na verdade nós sabemos que eles não precisam de fato daquilo. Não é assim? Exatamente essa é a ideia em relação ao nosso relacionamento com Deus. O seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Agora, nós temos Tiago 4,3, onde ele vai falar sobre pedidos que não são atendidos pelo pai. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Tiago diz que quando nós pedimos algo para Deus, e Deus não nos concede, nós não recebemos de Deus aquilo que nós pedimos, isso pode ter acontecido porque nós pedimos algo que realmente não é necessário para nós. Nós podemos estar pedindo apenas coisas para os nossos próprios prazeres. Então, chega a Isabelle para mim e diz: pai, eu quero uma moto de presente. E aí, porque eu sou um pai amoroso, um pai bondoso, eu vou lá e dou uma moto para uma menina de 11 anos. Não, é claro que eu não vou dar uma moto. Por quê? Porque eu sei que ela não precisa de uma moto. Eu sei que não é essa necessidade, isso aí foi um péssimo pedido. Né? E pode parecer uma ilustração exagerada e absurda, mas pode ter a certeza, irmãos, que muitos dos nossos pedidos diante de Deus soam dessa forma para Ele. Você está me pedindo é um absurdo, meu filho. Segura aí que não é agora. Então qual o segredo de termos as orações atendidas? Se é que existe algum segredo? Tem um texto que nos ajuda. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Aquilo que realmente precisamos, as nossas necessidades reais, essas Deus conhece. E essas estão de acordo com a vontade dele. Mas pastor, eu já ouvi falar que se nós pedirmos com fé, se nós determinarmos com toda a força, Deus não negará o nosso pedido. Inclusive está escrito, Mateus capítulo 17, verso 20, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, viu só? Jesus disse, se você tiver uma fé pequena, por menor que seja, ela vai te levar a fazer coisas incríveis. Até mandar um monte te jogar na água. Você vai poder fazer, desde que você tenha fé.
Portanto, determine. Se você quer algo, determine com fé que Deus vai te dar. Você vai alcançar o impossível, não importa o que seja. Jesus prometeu. Será que é isso mesmo? Será que Deus realmente nos prometeu isso? Que harmonia existiria entre o que disse Jesus nessas palavras com o que diz Tiago e João nos seus escritos, né? Sobre orações não respondidas, sobre orações que para serem ouvidas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Existe algo que não encaixa. Ou se Jesus falou isso aqui é desse jeito como estão ensinando, então vai contradizer os outros dois autores. Mas basta nós olharmos para o contexto de Mateus que nós vamos ver que não é bem assim. O que está acontecendo nesse momento onde Jesus diz sobre a fé que move montanhas? O contexto, irmãos, é que os discípulos dele não haviam conseguido libertar um jovem possuído por demônio. E aí eles tiveram que levar aquele jovem até Jesus. Né? E Jesus expulsou o demônio daquele rapaz. E aí os discípulos questionaram no texto: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Perguntaram para Jesus, né? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E a resposta de Jesus: por causa da pequenez da vossa fé. Foi a resposta que Jesus deu. Porque a fé deles era pequena. Mas como assim? Jesus diz que eles não conseguiram curar o jovem por causa de uma fé ser pequena demais. E aí na sequência ele diz que se a nossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, ou seja, extremamente pequena, nós vamos dar ordens para montanhas se moverem de lugar. Como assim? Jesus acabou de dizer que foi por causa da fé que era pequena. Agora ele diz que a fé pequena move montanha. O ponto, irmãos, não é o tamanho da fé, mas o objeto dessa fé. Os discípulos, eles não conseguiram curar o jovem porque a confiança deles, a fé deles estava sendo depositada nas próprias capacidades. Naquele momento, eles estavam colocando a fé deles nos dons que Deus tinha dado a eles e não no autor dos dons, em Deus. Então, o contraste que existe aqui é que, por maior que seja a sua fé, se ela for depositada no lugar errado, não adianta nada. Mas se a sua fé, por menor que seja, for depositada no lugar correto, então essa fé ela pode fazer o impossível. Então, um exemplo claro: se você se prostrar diante de uma estátua e você tiver a maior fé do mundo de que aquela estátua vai fazer algo por você, e essa fé é uma fé grande, você realmente confia, você acredita, mas é uma fé que não é útil. Por que não é útil? Porque o objeto da fé, que é a escultura do qual você está lá orando, ela mesma não consegue sair do lugar. Agora, se a sua fé, mesmo vacilante, mesmo pequena, for colocada em Deus, e mais objetivamente na vontade soberana dele, confiando de que ele conhece as suas necessidades, confiando que ele sabe o que é realmente o melhor para você, essa fé, irmãos, ela faz coisas além da nossa imaginação. Portanto, segundo o texto de hoje, para nós vivermos uma vida de sucesso na oração, para fazermos orações eficazes, nós precisamos orar exclusivamente para Deus, o verdadeiro Deus que se revelou a nós por meio da sua palavra, por meio da Bíblia, e nós precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança unicamente nele. Eu preciso tirar o foco de mim mesmo, tirar o foco dos meus problemas, daquilo que eu acho que são as minhas necessidades, daquilo que eu gostaria de receber de Deus. E aqui, repito, irmãos, não é que eu não possa ou não deva dizer para Deus aquilo que eu quero. As petições fazem parte da oração, fazem parte do meu relacionamento com Deus. Deus quer, Deus se alegra em ouvir os seus desejos, mas os meus olhos não podem estar presos nisso. Eu não posso colocar todo o foco na minha necessidade. O meu foco deve ser em Deus, sabendo que Ele sabe o que realmente eu preciso.
confiando, colocar as minhas petições, mas confiar, não. Senhor, eu gostaria muito disso, mas eu sei que Tu me conheces. Tu de fato sabes o que eu realmente preciso. Fazer isso, irmãos, fará com que a gente tenha orações muito mais eficazes. A oração eficaz, ela parte desses princípios. Um correto entendimento de Deus, que nos leva a orar para o único e verdadeiro Deus. E aí com um foco nele, em quem Ele é, no seu poder, no seu amor, na sua misericórdia, no seu cuidado que Ele tem para comigo. Confiar inteiramente. Jamais, irmão, se coloque diante de Deus em oração com um foco em si mesmo, com um foco nas suas necessidades, nos seus problemas. Quando você se colocar diante de Deus, diante do trono do Rei dos Reis, se curve, diminua diante dele e faça com que ele cresça diante dos seus olhos. Como diz Tiago 4,6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E aqui eu poderia ficar, irmãos, um bom tempo, só aplicando esses princípios de maneira mais prática, meditando quais são de fato as nossas necessidades. O que realmente é o que eu preciso? Quanto dos meus pedidos realmente se encaixam nessa lista de necessidades e quanto que eu peço é algo que eu realmente não preciso? Mas, irmãos, Jesus vai tratar sobre isso. Na sequência do capítulo 6, nós veremos muito Jesus falando sobre a nossa real necessidade. Nós, inclusive, já no próximo texto, a oração modelo, nós já vamos ver Jesus falando sobre isso. O que eu gostaria que você saísse daqui sabendo é que tudo isso que eu falei até aqui podia ser resumido em uma única frase. E aí ele vai dizer, poxa pastor, então podia ter dito lá no início, né? Precisava ter ficado aqui quase uma hora ouvindo. Fala logo, só essa frase já estava bom. Irmão, saia daqui com a seguinte convicção. O fundamento, a base, né, de uma vida de oração eficaz, uma vida de orações respondidas por Deus, está em um relacionamento de intimidade com o Pai. Essa é a base. Um relacionamento construído por meio do conhecimento verdadeiro e único sobre Deus, que é adquirido por meio deste livro, e da certeza de que Ele me conhece e Ele sempre sabe o que é melhor para mim. Ele é o meu Pai. Ele sabe o que eu de fato preciso. E para nos tornarmos filhos, irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Nós precisamos nos arrepender verdadeiramente. E só assim nós buscaremos um Redentor, um Salvador. E esse Salvador é Cristo. E ao crer em Cristo, me comprometer com Ele, eu tomo posse da sua obra. Eu tomo posse do seu sacrifício. Cristo toma o meu lugar e aí eu passo a desfrutar dos benefícios da morte e da ressurreição. É só aí que eu me torno herdeiro, filho legítimo de Deus. Que graça maravilhosa você poder dizer, eu sou filho de Deus. E a partir disso, você deve construir diariamente um relacionamento com esse Pai Celestial. E novamente, irmãos, esse relacionamento ele só é construído por meio do conhecimento de Deus, por meio do conhecimento das vontades de Deus. E somente assim nós estaremos em um relacionamento íntimo e amoroso de pai para filho. Portanto, o segredo da oração eficaz está em tirar o foco de nós mesmos, dos nossos problemas, das nossas necessidades e colocar o foco em Cristo. Porque Ele nos leva ao Pai que sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de nós manifestarmos essas necessidades a Ele. Vamos orar.